Oi, gente, aqui é o Antônio e nesse canal eu falo de saúde mental, espiritualidade e muito mais. Gente, por que os homens traem tanto? Me digam, vocês têm dúvida? Vocês acham que tem como explicar o motivo? Nesse vídeo eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso e quem sabe explicar um pouco sobre. Mas antes faz o seguinte, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Aqui embaixo coloca um emoji, um joinha para o YouTube compreender que você gosta do conteúdo e indicar para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. O homem desde jovem, desde muito novo, a ele é ensinado o seguinte, que existe a quantidade que é muito melhor que a qualidade, ou seja, quanto mais mulheres ele se relacionar, e aí pensando em homens, né, heterossexuais, para ele é o jogo. Ele ter muitas conquistas, ele ter muitas transas, muitas paqueras, a quantidade ali, ela sobrepõe a qualidade. Porque quando aquele pai, ou então aquele tio mais velho, ou então aquele avô vai perguntar para o filho, para o neto, para o bisneto, que seja, em relação às conquistas, ele fala, e as namoradinhas? Olha só, as é sempre no plural. A forma de lidar com o homem em relação à sexualidade, em relação a essa forma de lidar com o outro e com a outra, é sempre no plural. Então, quanto mais melhor. Esse cara que sai com várias mulheres e tem várias conquistas, várias transas, ele é tratado como o quê? O comedor, não é isso? É o cara que vai ter tantas relações por semana, por mês, por ano. E isso aí, gente, nas rodinhas dos amigos é muito valorizado. Quantas? Com quantas você saiu no final de semana, no ano passado, no mês passado? É quantidade. Então, assim, essa quantidade que ela começou desde casa, nas relações com os demais homens, membros da família, ela extrapola para a sociedade, porque os amigos desse cara também foram criados assim. O encontro deles já está pré-condicionado em relação à forma como eles aprenderam a lidar com as conquistas, com as mulheres, essa forma que foi passada para eles, sempre priorizando a quantidade em vez da qualidade. Para o homem, sexualidade, sexo cumpre uma função social. O homem, quanto virilidade, isso é como se fosse pertencente à sociedade. O homem viril, ele consequentemente tem mais oportunidades em relação a uma coisa subjetiva, inconsciente, que lhe dá mais aceitação social do que aquele que é tido como não viril. Ou seja, o cara que demonstra ter mais habilidade nas conquistas, nas paqueras, que tem mais esse perfil que é socialmente construído do cara que vai ter mais sorte, mais sucesso com as mulheres, ele consequentemente vai ter uma visibilidade e uma reputação melhor na sua vida social como um todo. Ele vai ser tipo como se fosse um modelo a ser seguido. A ideia do cara que é o pegador, que é o cara que sai com várias mulheres, tem várias conquistas, socialmente falando para ele, vai ser um status. É interessante pensar o seguinte, né? Eu falei sobre aquela pergunta que fazem pro menino, que fazem pro rapaz, em relação ao seguinte, e as namoradinhas? Já reparou que é sempre no plural, mas as moças, as garotas, nunca é assim, gente. Ninguém pergunta para uma garota de 18, 19 anos e os namoradinhos, né? Numa festa, não. Numa festa de família, numa reunião familiar. Nunca pergunta. Agora, pro homem é assim. Porque a quantidade para o homem desde cedo é muito levada em consideração. Nós chegamos a um fato muito interessante, que é a questão do pênis. Gente, para o homem, a questão do pênis, a questão de como que esse órgão, o tamanho, a virilidade, essa propensão a dar prazer, quase que uma obrigação social. Como se aquilo fosse de fato a métrica para você poder avaliar um cara como um todo. Em relação a essa performance sexual, em relação aos seus atributos de conquista, em relação à sua capacidade de dar prazer e satisfazer outra pessoa. Para a sociedade, o pênis do homem ele tem uma função, tipo de dar aquela chancela, de garantir que aquela pessoa é bem sucedida e vai poder satisfazer outra pessoa no sexo e, consequentemente, na vida. É que eu falei em pênis, tem um conceito em psicanálise que é bem complexo, mas é muito bacana, que é o falo. Ele, na psicanálise, é uma representação psíquica. Esse falo vai ser uma forma legal que nós vamos ter
para interpretar o porquê que o homem trai tanto. Porque até então a gente falou do ponto de vista mais do senso comum. Agora, indo para a psicanálise, uma coisa mais científica, você vai conseguir compreender, através desse conceito psicanalítico bem destrinchado por Freud e Lacan, e compreender um pouquinho por que o homem chega ao ponto de entender que a traição é como se fosse um direito seu, como sendo uma coisa que vai fazer porque não vai ser julgado por isso, né? Então vamos chegar a esse ponto através da explicação psicanalítica. Olha só, o falo, ele pode ser um falo anatômico, que é basicamente aquele falo em relação ao apêndice, à boa forma, de novo que eu falei, a questão do tamanho. Quanto maior, melhor, não é isso? Sempre pensando em quantidade, não em qualidade. Libidinal, a palpações eróticas. Desde muito cedo, o homem já faz isso ali para poder o quê? Poder estimular o órgão e poder compreender essa resposta sensorial que ele permite essa pessoa sentir. Tem também algo ligado ao fantasístico, ou seja, o medo de perder o órgão. Você já viu em futebol, né? Quando vão bater aquela barreira pro pênalti, né? Nos jogos. O que o cara faz de cara? Ele protege o pênalti. Isso aí é automaticamente. Por quê? Porque ele tem medo de levar uma bolada, né? E aí fala que vai ficar estéril, vai deixar de ser homem, enfim. Toda aquela coisa machista que falam, né? Então, desde o começo, ele já começa a proteger automaticamente. Na psicanálise, o falo também pode ser simbólico. A gente vai chegar quase perto da questão das traições. Por quê? O falo como objeto permutável. Existe o pênis, que seria essa representação de prazer, de como que ele pode satisfazer uma pessoa e sobrepor ela a nível sexual, dando para ela aquela superioridade masculina. Aos poucos você percebe que isso aí pode ser permutável, ou seja, enquanto você tem ali a sua virilidade, e cada vez mais que ela vai diminuindo com a idade, você pode trocar. Por exemplo, o homem de 20 anos que vai ter aquela força libidinal e aquela força sexual do jovem, ele vai perdendo isso aí com o tempo, ele começa a recomeçar. E o que ele faz com 40 anos? Ele vai, compra um carro vermelho, um carro conversível, começa a dirigir, muda as roupas, né? Começa a se vestir de forma mais jovial. Existe uma permuta ali daquela virilidade que ele sabe que o seu falo não consegue mais produzir. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trocar uma coisa pela outra. Nós podemos chegar a um ponto muito interessante, essa traição, até pensando num caso bem comum que teve agora da Shakira, como o Piquet, é o homem que tem mais de 40 anos e sempre se envolve com mulheres de 20. Mulheres que têm a metade da sua idade. É aquela questão de mostrar para o outro que ainda é viril, que ainda é homem, que ainda dá no couro. Gente, para o homem a sexualidade desde o começo é algo público. Desde o começo é algo que é discutido em rodas de amigos e antes foi discutido em rodas familiares com seus parentes. Sendo assim, qual a melhor forma de você mostrar para os outros que você não consegue dar no couro, ter ereção, fazer sexo, do que você, quando está com 40, 50 anos e realmente já não consegue mais fazer tão bem como fazia antes, arrumar uma moça de 20 anos para você poder mostrar para o outro que você ainda dá no couro. Porque é isso que acontece. O falo, além de ser o pênis em si, também é um conceito psicanalítico que está muito no ar suspenso. Então, assim, tem a parte fálica, né? Mas também tem essa ideia da masculinidade que é muito subjetiva. Essa ideia desse falo, ela pode ser intercambiável. E aí o cara vai o quê? Buscar a mulher mais jovem porque ela vai dar para ele essa chancela de que ele dá no couro. Porque, supostamente, ele só estaria com essa mulher porque ele tem condição de segurar e de dar conta, não é isso? Então, mais uma vez, socialmente falando, o homem faz isso. Por quê? Para demonstrar que ele ainda está no páreo e ainda tem como ser considerado como homem, né? Porque a ideia de homem que se tem é uma construção. Muitos casos, você vê homens que casaram, né, que tiveram famílias, e após alguma idade, uma certa idade, 40, 50 anos, eles trocam as suas mulheres, nunca é por uma mulher mais velha, geralmente é por uma mulher mais nova. Então, assim, além da traição, desse porquê que os homens traem tanto, também tem a pergunta, por que que os homens traem tanto com mulheres com a metade da idade da esposa? E esse conceito de falo que Freud, Lacan, a psicanálise trazem para a gente é muito interessante para que possamos compreender como que se processa essa masculinidade do homem, que está em seu subjetivo, que é algo construído, que é algo social, que é algo cultural, que leva ele a ter como se fosse uma licença poética para atrair em função de um personagem que ele é obrigado a manter durante toda a sua vida.
Não estou falando de caráter, não estou falando de moral nem de ética. Estou falando de inconsciente. E nesse sentido, o certo e o errado é muito subjetivo para cada um no que tange às suas relações. Então, gente, o tema do vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Realmente, com o tempo do YouTube, não tem como falar mais sobre isso de uma forma didática que vocês possam consumir, até porque o vídeo é curto, né? Se ficar muito grande, acaba que as pessoas geralmente não vão até o final. Então, se vocês tiverem mais dúvida, eu faço a parte 2, mas eu acho que esse momento que eu coloquei para vocês, o conceito psicanalítico de falo, até chegar esse lado real das traições e dessa manutenção, dessa aparência do homem como sendo, né, o dominador, o macho alfa, esse paralelo que eu coloquei, é interessante para a gente poder tentar começar a interpretar os porquês. O porquê, então, dessa necessidade do exibicionismo e dessa troca de parceiras para mostrar para o outro que ele ainda é capaz, que ele ainda é viável e é viril. É bem complexo, é bem instigante de você tentar se compreender como que essa cabeça funciona, até porque para você poder, então, pensar uma sociedade no qual o homem não seja obrigado a passar por tantas coisas para mostrar uma coisa que ele não é obrigado, a priori, a provar para ninguém. Mais uma vez, se inscrevam no canal, curtam, comentem e compartilhem. Aqui embaixo, sempre deixando alguma forma do YouTube compreender que vocês gostam do conteúdo, um coraçãozinho, um joinha. Compartilhem com pessoas que vocês entendam que esse tema vai ser interessante, que vai ajudar de alguma forma. O tema do vídeo foi esse. E fiquem todos muito, mas muito bem.